A doença de varizes, na verdade, ela é uma doença multifatorial. Uma das principais causas é a própria hereditariedade mesmo, doença que tem uma hereditariedade muito, muito significativa. A gente tem histórico muito importante dos familiares que apresentavam já a doença e o paciente acaba apresentando também. E somado a esse fator, não isoladamente só esse fator, mas outros fatores que a gente tem também que podem ocasionar, enfim, causar o caso de doença de varizes, são algumas coisas do nosso dia a dia, por exemplo, né? Tempos prolongados em pé, tempo prolongado sentado, esforço físico, carregar muito peso, são todos fatores assim que fazem com que a gente tenha uma sobrecarga muito grande nas válvulas das nossas veias, nos membros inferiores e, consequentemente, favoreçam o desenvolvimento da doença, né? Geralmente a gente vê mais a incidência em mulheres. É um conhecimento geral ou, de fato, as mulheres são mais suscetíveis à doença? Então, existem alguns fatores, né, na mulher que acabam favorecendo também a doença venosa, né? A gestação, por exemplo, é um fator que no homem a gente não tem e na mulher a gente apresenta, e é uma coisa que realmente aumenta a incidência da doença, sabe? Mas digo assim, na prática, a gente nota que muitos homens têm doença de varizes também, é uma doença também comum, tanto no homem quanto na mulher, mas a grande diferença é que a maioria das vezes o homem não busca atendimento, e quando busca já tem uma doença já um pouco mais avançada, umas varizes mais calibrosas, uma doença de um estágio um pouco mais avançado. Mas de uma forma geral, independente de sexo, homem ou mulher, a gente tem uma quantidade muito grande de pessoas com a doença, sem dúvida. Tem uma faixa etária, doutor, que é também a mais suscetível ao desenvolvimento da doença? Geralmente, assim, a gente nota bastante, que varia muito dependendo da genética do paciente, enfim, de vários fatores também, de como a pessoa tem o seu dia a dia, né? Mas uma pessoa que faz esforços físicos desde cedo, já tem um histórico genético bem suscetível, às vezes começa a apresentar um quadro já bem precoce, às vezes com 20 e poucos anos já tem uma doença significativa, sabe? Mas a gente nota que bastante paciente, claro, como é uma doença progressiva, ela é evolutiva, e no consultório a gente acaba pegando várias faixas etárias de pacientes, a gente nota que a grande maioria são pacientes, assim, acima de 50 anos, sabe? Mas não é regra, né? Como eu falei, depende muito dos fatores e tudo mais, a gente acaba tendo todas as faixas etárias, na verdade. Quais são as formas de tratamento que hoje a medicina oferece, doutor? Há uns anos atrás, se resumia muito à cirurgia convencional, né? Hoje em dia a gente tem muitas tecnologias e muitas técnicas diferentes para a gente resolver o problema. A cirurgia convencional, por exemplo, ainda é uma opção, né? Quando a gente fala cirurgia convencional, a gente fala cirurgia com corte, enfim, com safenectomia e tudo mais. É uma forma, assim, resolutiva, mas é uma forma que tem uma invasão muito grande e tem um pós-operatório um pouco mais sofrido, digamos assim, né? É uma cirurgia boa, mas ao mesmo tempo tem um risco um pouco maior de infecção, essas coisas, e uma recuperação mais demorada, mais prolongada e mais dolorida. As outras opções que a gente tem, que são mais atuais, mais modernas, assim, em forma cirúrgica, inclui o laser, por exemplo, que seria o padrão ouro de tratamento, né, de safenas, enfim, e varizes, que ao invés da gente fazer uma safenectomia, por exemplo, tirar a veia, remover as veias, a gente faz termoablação, ou seja, a gente queima, né, então a gente tem uma recuperação muito mais fácil, muito mais indolor, digamos assim, com um retorno precoce às atividades, né? Só para critério de comparação, por exemplo, uma cirurgia convencional que você levaria aí né, com corte, que você levaria uma recuperação de 45 dias, mais ou menos, ou até 60, dependendo do tamanho da cirurgia, do caso. Uma cirurgia com laser, a gente consegue retornar às atividades mais leves em até 7 dias. Então, reduz bastante, assim, o tempo de recuperação no pós-operatório e também a dor, né? Outras alternativas que a gente tem, por exemplo, pensando em pacientes já com uma idade um pouco mais avançada, que não tem uma condição cirúrgica mais tão favorável, risco cirúrgico um pouco mais aumentado, a gente teria, por exemplo, o Flebogriff, que é um catéter que a gente usa hoje em dia para fazer tratamento de safenas, aí, que consegue fazer com anestesia local, sedação, e tem um resultado bem satisfatório. E também a espuma convencional, que é o que a gente mais vê, na verdade, em paciente mais idoso, né, que tem uma condição cirúrgica um pouco mais arriscada, a gente acaba utilizando essas técnicas, que também são eficientes, dependendo, é claro, dentro de cada caso, né. Esses procedimentos, né, que o senhor cita, eles são as únicas formas ou, dependendo do grau da doença, é possível tratá-la apenas com medicações? Então, a doença de varizes, na verdade, ela tem a opção de tratamento clínico também, né?
mas é um tratamento que não visa uma cura da doença, né? Porque a doença, na verdade, é uma doença que não tem uma cura, ela é uma doença progressiva, né? O tratamento com o uso de meia elástica, medicamentos, que seria o tratamento clínico, ele visa, principalmente na questão da meia, reduzir um pouco a evolução da doença, a velocidade de progressão da doença, né? E na questão do medicamento, tentando ajudar um pouco na qualidade de vida do paciente. Mas, de uma forma geral, geralmente o tratamento, se fala sempre bastante em tratamento cirúrgico, no caso de uma doença de varizes, justamente porque é a forma mais resolutiva, assim, digamos assim, de tratar o caso. Para quem está nos acompanhando, né, doutor, independente como o senhor cita, né, essa doença ela não tem uma faixa etária, né, específica. Para o nosso ouvinte, independente Isso. da faixa etária, quais as formas de prevenção? Que hábitos ele deve adotar para prevenir, né, o surgimento de varizes? Como é que deve ser a conduta diária, né, do nosso ouvinte para prevenir dessa doença? Então, assim, lembrando da questão dos fatores, né, que a gente estava comentando a respeito dos fatores que levam a desencadear uma doença de varizes, né? Claro que o fator hereditário, o fator genético, não tem como a gente ter o controle, mas essas questões, por exemplo, de tempo prolongado em pé, por exemplo, a gente trabalha com uma profissão que fica o dia todo em pé. Sempre que possível, sentar, não ficar mais que 1h30, no máximo, 1 hora, enfim, na mesma posição. Isso ajuda a gente a tentar ter uma melhora do retorno venoso. Então, fico o dia inteiro de pé, por exemplo. Fico 1 hora e pouquinho, eu sento, eu estico um pouco minhas pernas, faço uma elevação dos meus membros. Isso é uma coisa que ajuda bastante, sabe? Ou mesmo o paciente que fica muito sentado, levantar, dar uma caminhada, voltar para suas atividades. E a outra questão que eu estava falando na questão do tratamento clínico, por exemplo, a meia elástica, é uma questão que ajuda bastante na prevenção, porque a gente acaba fazendo uma compressão nos vasos, enfim, e acaba tirando um pouco dessa pressão nas nossas veias, e acaba, consequentemente, digamos, favorecendo o retorno venoso e diminuindo a progressão da doença, né? Como é que se detecta a doença de varizes? Ela só aparece quando você percebe, né, uma veia um pouco mais elevada ali nas pernas, ou tem algum outro sinal anterior a isso que a pessoa deve se atentar que pode estar desenvolvendo a doença? Quando a gente está em consultório, a gente vê vários, é muito variado a maneira que o paciente acaba buscando, pensando em doença de varizes, né? Então, claro, quando a gente vê umas varizes mais calibrosas e tal, fica bastante evidente que realmente o paciente tem uma doença de varizes. Mas, por exemplo, a gente pega muitos pacientes, por exemplo, principalmente mulheres, né? A questão estética de tratar, por exemplo, uma varicose, um vasinho fininho, né, que a gente olha com as telangiectasias, e aquilo também, às vezes, é um sinal, assim, mais precoce de uma doença venosa, por exemplo, né. Outras questões que a gente tem também relacionado a casos que acabam levando o paciente a procurar pensando em doença venosa, o próprio sintoma mais comum da doença, né, que é o inchaço nas pernas e também a sensação de perna cansada, perna pesada. É muito comum a gente ver pacientes que acabam buscando a gente pelos sintomas, mas aparentemente e visivelmente não tem nenhuma doença de varizes, mas os sintomas estão lá para mostrar que realmente alguma coisa tá de errado, né. Então, nesses casos, assim, para a gente poder avaliar, e não só avaliar o caso e definir se realmente tem a doença ou não, mas também definir um tratamento, a gente sempre tem como necessidade fazer um ultrassom com um Doppler, né, que a gente faz para fazer um mapeamento de varizes. Nesse exame, a gente consegue ver, enfim, todas as veias das pernas do paciente, e ao mesmo tempo testar elas, né? Então é um exame bem dinâmico, assim, e a gente começa a testar todos os segmentos, todos os vasos ali na perna para ver se tem realmente alguma doença de refluxo, que é basicamente a doença de varizes. Então, os sintomas e as formas que o paciente acaba buscando, pensando em doença de varizes, são variáveis, assim, bastante variados, na verdade. Mas, para a gente poder realmente bater o martelo, às vezes, a gente tem que fazer um ultrassom. Bom, o senhor citou, né, alguns dos problemas, né, que a doença causa. Sensação de perna cansada, dores nas pernas. Um caso mais agravado, a pessoa acaba desenvolvendo a doença, ela não busca o tratamento, né, ou apenas busca esse paliativo com medicação, com meia elástica. Qual pode ser o quadro mais grave? Até onde pode se chegar a doença de varizes, doutor? Então, assim, a gente sempre vai classificar a doença em estágios, né? Geralmente nos estágios mais avançados, o que a gente acaba notando realmente no membro começar a fazer a gente chama de dermatite ocre, que é quando a gente começa a ter aquele escurecimento da perna, né?
aquela região mais próxima ao tornozelo, começa com um tom de pele um pouco mais pigmentado, digamos assim, geralmente é um sinal de uma doença já um pouco mais avançada, né? Porque basicamente vai ter uma impregnação de ferro ali na pele, causada justamente pelo retorno venoso que não é adequado, e a pele acaba ficando com essa inflamação crônica e mais frágil, ressecada, e acaba evoluindo num estágio mais avançado, que isso aqui é quando a gente apresenta úlceras venosas, né? Várias feridas ali na perna. E quando a gente tem úlcera venosa, a gente pode ter vários desfechos, né? Dentro deles, a gente pode ter uma infecção de uma úlcera, evoluindo até com um quadro infeccioso mais grave. Então, realmente, o tratamento precoce da doença acaba evitando que a gente chegue numa situação como essa, que pode ser bem complicada para a pessoa, né?